Como será que tudo começou? Será que teve um começo? Será que terá um fim? Ou não será que tudo é? No princípio, tudo era informe e vazio. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Espírito de Deus, ser primordial, consciência criativa, energia pulsante, princípio de tudo, vida. Faça-se a luz, informa a consciência, e a luz é feita. Quantos bilhões de anos levaram o primeiro dia da criação? Faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Assim, temos o céu e a terra. Quantos bilhões de anos equivalem esse segundo dia? Assim, a consciência informa e a forma se faz. A vida vai penetrando o vazio cada vez mais e mais. E a criação vai sendo realizada, aprimorada, durante o terceiro, quarto e quinto dias, até chegar à sua expressão máxima no sexto dia. O sopro da vida impregna a forma, tornando a manifestação do ser essencial e uno. O vazio escuro é preenchido com a luz e com magníficas formas de vida. O uno se expressando no múltiplo, o múltiplo expressando o uno. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eis a expressão máxima da criação, nesse plano da existência que chamamos Terra. Quantos milhões de anos equivalem esse sexto dia? A centelha divina, em seu longínquo processo migratório, vai criando formas cada vez mais desenvolvidas, que permitem a expressão do potencial cada vez maior do ser primordial. Cada organismo vivo é uma partícula da totalidade, contendo todo o potencial da centelha. Consciência, movimento, vida, expansão constante e eterna. No reino humano, essa partícula atinge o grau de consciência mais elevado, com possibilidades de expressar o ser primordial em sua forma mais consciente, mais vibrante, mais pura, mais reluzente, com o mesmo potencial. A consciência una, que informa, que se lança, torna-se consciência separada e múltipla. A expansão penetrara tão profundamente, tão longínquamente o vácuo, que a centelha parece perder-se de si mesma. As diminutas partículas parecem perder-se da fonte primeira.
o grande eu sou fica dissolvido na multiplicidade do pequeno eu sou. Aparentemente separados e perdidos, o vazio parece gigantesco e ameaçador e precisa ser combatido ou evitado. Esse ser separado se sente pequeno diante do vazio. Eis a grande ilusão humana, ilusão esta que define nossa saga neste planeta. Na ilusão de ser um pequeno ponto em um imenso vazio, a pequena consciência se contrai no medo e o fluxo vibrante de energia, cuja natureza é fluir, penetrar, animar, é contraído e a vida fluente torna-se então um fluxo tenso na luta contra o grande vazio. Nessa contração, a essência é perdida, a realidade torna-se ainda mais densa. O grande vazio, que na realidade é parte da criação, torna-se gigantesco frente à diminuta centelha, cujo destino é penetrá-lo. Mas nesse nível está contraída no medo e esquecida de seu potencial. Centelha e vazio constituem o belo quadro da vida, a maravilhosa obra da criação. A ilusão de estarmos separados e nossa luta contra o vazio cria o caos, a dor, a sombra. Este é nosso estado de ser. Um estado contraído, de profundo desamparo e muito medo. No 7º dia, ele concluiu a sua obra, contemplou-a e descansou. Ele descansa no âmago de sua obra. A consciência descansa. O grande eu sou descansa no pequeno eu sou. E um novo ciclo da criação começa. A centelha divina e o grande vazio do interior do humano, agora como Criador, criando a si mesmo, dando continuidade à obra da criação. Na ilusão de serem partículas isoladas, a memória do que se é fica perdida. A consciência maior se estreita. O fluxo da energia pulsante se contrai em movimentos muito lentos. A percepção de si mesmo é reduzida à percepção de um fragmento perdido no grande vazio. Essa percepção separa o ser de todos os demais, deixando-o em um lugar de profundo desamparo, medo, hostilidade, desamor. O humano, pequeno Deus Criador, como ser primordial, está inconsciente desse potencial e se encontra diante dos passos iniciais de sua criação,
criação lhe fora entregue, já que escolhera essa experiência. E cabe agora a esse pequeno Deus continuar a obra. Contraídos no medo, bloqueamos o potencial energético fluídico dentro de nós. E toda nossa criação é pautada na defesa contra o vazio e na luta pela nossa sobrevivência como seres separados. Assim, começamos a criar nosso mundo, nossa vida, nosso destino. O que está fora de nós não é percebido como parte de nós, mas como algo separado que precisa ser combatido e contra o qual precisamos nos defender. Assim, nos voltamos uns contra os outros, grupos contra grupos, e nossas criações negativas vão ganhando proporções cada vez maiores, até o limite de profunda destruição. A criação humana também acontece em 7 atos, e faz parte dela acelerar as partículas energéticas que se densificaram no processo de penetrar o vazio. Nos 7 atos da criação divina, a energia criativa parte de um nível muito sutil a um nível cada vez mais denso, na medida que vai penetrando o vazio. Nos 7 atos da nossa criação, partimos do nível mais denso ao nível mais sutil, na medida em que também vamos penetrando o nosso vazio interior. Ao primeiro dia de nossa criação, chamamos pré-história, nível de maior densidade. Nosso corpo físico passa por grandes transformações e vai adquirindo a sua forma definida. Nossa consciência aqui é bastante rudimentar. Nossa vida é sustentada e perpetuada pelos instintos básicos, garantindo a nossa sobrevivência, a sobrevivência do grupo e da espécie. Afinal, a vida é tudo, e vida é Deus se manifestando. Ao segundo dia de nossa criação, denominamos Idade Antiga, época das grandes civilizações, divisões, invasões, dominações. Nosso cérebro continua se desenvolvendo e adquirindo capacidades cada vez mais complexas. Desenvolvemos a escrita, criamos as primeiras religiões, começamos a levantar questionamentos sobre nós mesmos, sobre a criação divina. Afinal, estávamos esquecidos de quem somos. E esquecidos de nós mesmos, iniciamos nossa busca por respostas. Busca esta direcionada para fora de nós. Assim, construímos a terceira era e a chamamos de Idade Média. Era também marcada pelo medo, submissão e dominação, senhor e servo, religião e ciência, dominador, dominado. Sempre a divisão, a dualidade, a separação. Assim como o Pai, construímos reinos.
O reino do Pai é um reino de luz, amor, poder e sabedoria. Um reino de unidade. Os reinos que criamos são reinos de muita escuridão, dominação e separação. Assim, nossa criação vai avançando até a quarta era, a Idade Moderna, época de grande desenvolvimento científico e tecnológico, época das grandes navegações, descobertas e conquistas de novos territórios. E aqui estamos nós, no 5º dia de nossa criação, a Idade Contemporânea, apogeu da razão, ascensão do capitalismo, guerras, avanços científicos e tecnológicos complexos e bem elaborados, globalização. No decorrer de todas as eras, criamos coisas maravilhosas. A ciência, a filosofia, a tecnologia, a arte, a arquitetura e tantas outras criações revelam o ser divino que somos em nosso potencial criativo. Mas também fizemos muitas criações negativas. As 2 grandes guerras são expressões dessas criações. Criamos um mundo de luz e sombra. A luz é nosso ser essencial. A sombra criamos quando perdemos a memória e nos contraímos no grande vazio, nos defendendo dele. Utilizamos o potencial da luz para construir nossos reinos separados e sombrios, acreditando ser esta nossa proteção. Muitos reinos, muitos deuses, muita dominação, luta e agressão. Ascendemos muito desde a nossa primeira era. Construímos e dominamos nosso mundo físico, compreendemos suas leis. Evoluímos de uma consciência primitiva governada pelos instintos em sua forma mais rudimentar, para a consciência da razão, onde questionamos, pensamos, avaliamos, decidimos, escolhemos. E estamos aqui e agora. Dentro de nós, o grande vazio e o medo. No medo, nos contraímos e paralisamos a vida, defendendo-nos do vazio, nos defendemos da vida, pois o vazio é a possibilidade de expansão da vida. Nossos medos criam nossas experiências e nossos mundos. O poder da criação está em nossas mãos. Criamos a cada momento, sem que saibamos disto. Cada pensamento é uma criação. Cada sentimento é uma criação. Cada atitude é uma criação. Cada movimento é uma criação. A centelha divina está em nós, com todo o seu potencial criativo. Se o que move nossos pensamentos, sentimentos e emoções é o medo,
nossas criações terão como substrato o medo, e o que criarmos nos será ameaçador. Se o que determina nossos pensamentos, sentimentos e emoções é o amor, a confiança, a fé, então o que criarmos será belo e nos trará muita realização, autoconfiança e confiança na vida. Nossa consciência determina a direção da força criativa em nós. Deixando de temer nosso vazio interior, podemos penetrá-lo e iluminá-lo. Assim como a centelha divina primordial penetrou e iluminou o grande vazio, criando universos maravilhosos, seres maravilhosos. Esta é a tarefa do 6º dia de nossa criação. Penetrar nosso vazio interior e iluminá-lo. Reconhecer o ser divino em nós. Recobrar a memória de quem somos. Trazer para nossa luz interior todas as nossas partes que se perderam de nós. Restabelecer nossa unidade e unir-nos uns aos outros, criando juntos o paraíso de novo. Em união conosco, expressamos o ser integral que somos, unindo o que ficou separado no decorrer das eras. Em união com os outros, unimos o que ficou separado entre nós. Encontramos a verdade universal para além das inúmeras verdades que nos separaram e nos separam. E então podemos vislumbrar a unidade. Na unidade somos um. Na unidade a verdade é uma. Podemos olhar para cada ser e ver a partícula divina que ele representa. E que assim como nós, se perdeu no grande vazio, se separou e está de volta. Não importa como ele está nesse momento, em que nível de consciência ele se encontra. Olhamos uns para os outros como irmãos. Nosso coração se abre em compaixão e amor. Não mais os julgamos, pois deixamos de julgar a nós mesmos. Não mais os condenamos, pois deixamos de condenar a nós mesmos. Não estamos mais separados, pois não estamos mais separados de nós mesmos. Apoiamo-nos mutuamente e seguimos juntos rumo ao nosso destino. Se não resistirmos ao nosso vazio interior e mergulharmos nele, encontraremos em seu núcleo a centelha. Deus Pai amoroso e acolhedor, sempre presente. Um Pai que protege, guia, que nunca abandonou e jamais abandonou. Um Pai que é nossa própria luz. Um Pai que cuida de sua obra e zela por ela. Que sempre esteve tão perto que não podíamos ver nem perceber, pois a consciência separada de nós mesmos desviou o nosso olhar para fora. Um Pai que sabe,
que por mais longe que suas partículas se lançassem, por mais distantes que ficassem dele, por mais escuros reinos que construíssem e penetrassem, seu destino final seria em seus braços. Penetrar profundamente o nosso universo interior, expandir nossa consciência. Eis a tarefa do 6º dia da nossa criação. Perceber a ilusão que criamos e vivemos aprisionados por tanto tempo. Darmos conta de que toda nossa trajetória foi uma escolha nossa. Fomos dotados do atributo mais sublime do Criador, a liberdade. Não somos vítimas, somos senhores de nossas vidas e de nosso destino. Nunca fomos expulsos do paraíso. Escolhemos sair dele para fazermos uma bela experiência, realizarmos algo maravilhoso, tornarmos conscientes de quem verdadeiramente somos. Por mais dor que criamos pela nossa contração e ignorância temporárias, tudo está previsto no projeto do Pai. Ele não nos expulsou do paraíso. Ele permitiu essa experiência. Ele não nos abandonou. Ele sempre esteve presente, dentro de nós, descansando, esperando por nós. Nosso planeta, assim como nós, também está entrando na era da luz. Quando nos fragmentamos, fragmentamos nosso planeta. Quando nos machucamos, machucamos nosso planeta. Quando nos destruímos, destruímos o nosso planeta. Ele chora conosco. E agora, quando nos acendemos em direção à luz, Ele acende conosco. Em união conosco, podemos estar em união com todos os outros seres e em união com o planeta, criando a vida em sintonia com o Criador. Em união conosco, nos curamos. Em união com os outros, curamos o que ficou ferido entre nós. Em união com o planeta, curamos as feridas que provocamos nele. De mãos dadas, olhamos juntos para o nosso planeta e o abraçamos. Olhamos juntos para Deus, no âmago de nosso ser, e dizemos: Pai, estamos de volta. Temos saudades de Ti. Temos saudades de nós. Alinhados ao grande plano divino, seguimos juntos em direção à unidade perdida e tão sonhada. Seremos envolvidos por ela, pela luz primeira do ser primordial, e estaremos de volta ao paraíso com a consciência de quem somos. Partículas reunidas na totalidade do ser primordial, refletindo seus atributos mais belos e essenciais. Cada um de nós é portador de um talento único e especial que nos foi confiado pelo Pai e que agora o devolvemos multiplicado por 10, por 100, por milhares.
Ele nos sorri. E nós sorrimos para Ele. O projeto divino está realizado. O paraíso, Deus e seus anjos. No sexto dia da criação divina, Deus cria o homem. No sexto dia da nossa criação, nós criamos Deus. Criar Deus significa realizar nosso potencial máximo. E então, no sétimo dia de sua criação, o homem contempla sua obra e descansa em Deus. E um novo ciclo da criação começa.